todos. Louvado seja o Senhor, que nos concede mais um dia de vida. Estamos iniciando esse ano para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a primeira igreja de Carapicuíba. Eu falo isso em nome do conselho da igreja, para o louvor da glória de Deus e com muita alegria no coração a todos os nossos irmãos. Muitos se encontram em viagem, que nós possamos orar por esses que se encontram em viagem, que eles retornem com segurança e nós possamos, iremos, pela graça de Deus, retornar a termos essa comunhão, todos reunidos de novo para louvarmos a Deus num culto ao Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 90, livro de Salmos, Salmo 90. Salmo 90 é o quarto livro, As divisões dos livros de Salmos são 5 livros, ele recebe 5 divisões. E o Salmo 90 ele se encontra encabeçando aí, o quarto livro de Salmos. Domingo passado nós tivemos a alegria de meditarmos juntos no Salmo de número 100, Eu trouxe a lembrança aos irmãos de que estávamos encerrando o ano, E o Salmo de número 100 ele traz a ideia de se colocar na presença do Senhor num culto de louvor, adoração e gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu. E o Salmo 100 ele nos chama a consciência de sabermos quem nós somos, quem é Deus, e de que a Ele nós devemos o louvor, a adoração, o culto, e de que Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Somos presbiterianos pela graça de Deus, reformados pela graça do Senhor, aliancistas pela misericórdia de Deus, de maneira que temos esse discernimento de que pela fé dos pais que os filhos são criados na presença do Senhor, para que quando depois de adultos eles possam professar com a sua boca a fé nesse Deus único e maravilhoso que tem cuidado de nós, e Ele é fiel de geração em geração, Ele é fiel. E agora, com o pensamento pegando o começo dessa caminhada, desse início de ano, juntos nós meditarmos no Salmo 90, que tem como título da perícope a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Eu queria trazer o tema de em Deus temos abrigo eterno e sabedoria do céu. Em Deus temos abrigo eterno e sabedoria do céu. E é nesse começo de ano que eu quero meditar com os irmãos, neste salmo que está atribuído a Moisés. Moisés é tido aqui como homem de Deus. Isso muitos estudiosos concordam, e é até mesmo um jargão entre o povo cristão, o homem de Deus é todo aquele que professa a fé no nosso Deus, no nosso único e soberano Senhor. Mas que nós sabemos também que nem todos os que dizem isso, atribuem a si mesmo esse título, muitas das vezes ele é um boca de Deus e de fato ele leva esse título de fato e de verdade para a glória de Deus. E isso é muito triste para nós como povo de Deus, e infelizmente é uma realidade do que também ocorre, de maneira que são muitos os escândalos causados no mundo por causa dos pretensos ditos homens de Deus. Mas Moisés era um homem de Deus. Moisés, homem de Deus, Moisés um tipo de Cristo. Era ele que lá em Deuteronômio 18 diz que o Senhor levantaria no meio do povo um profeta semelhante a ele, e que todo aquele que não o ouvisse seria apagado no meio do povo de Israel. Ele se referia a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Moisés, ele escreve este salmo provavelmente durante seu período de peregrinação, quando o povo de Israel está saindo do Egito. Nós sabemos que o Egito, irmãos, ele tem para nós simbologia, ele traz essa imagem de pecado, de escravidão, de estarmos no pecado, de maneira que nós vamos ver no livro do Êxodo, todo o percurso desse povo, que Deus libertou. Esse povo em nenhum momento buscou o Senhor, mas o Senhor havia dado por promessa de que resgataria o seu povo, um povo que é obra da mão dele, como nós vimos no Salmo 6, somos feitura dele. O Senhor fez de um povo estranho, pagão no mundo, Israel esqueceu que era pagão, e o Senhor fez de um povo assim, um povo para si, a quem Ele deu os meios de graça, os profetas, a Sagrada Escritura, que revelam a sua vontade. E esse povo foi durante um período escravo em terra estrangeira, no Egito, por um período de 400 anos. Nós vemos isso em Gênesis, lá no capítulo 15, quando o Senhor faz a promessa a Abraão, que durante um período eles serviriam como escravo em uma terra estranha, mas o Senhor os tiraria de lá com mão forte.
E durante esse período, esse povo viveu cativo, distante de Deus, alienado, como nós aprendemos hoje na escola dominical, separados de Deus, cresceram num país totalmente idólatra, onde nós temos, né, o relato de Êxodo. O Senhor ali esmaga com as pragas, né, as 10 pragas. É uma briga de deuses, onde há um só Senhor, um só Deus, e o Senhor esmaga um por um, vindo a ser esse último, a Faraó, em quem Paulo vai dizer, né, para isso mesmo te levantei, para mostrar em você o meu poder. E durante todo esse período, o povo que estava no Egito não conheceu o Senhor, não andou dentro dos seus preceitos. Era um povo que muitos deles nasceram no cativeiro, nasceram como todos nós nascemos no cativeiro do pecado, nascemos com uma mentalidade pecaminosa, de acordo com os nossos ídolos, que são os nossos desejos e vontades, mas pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da sua graça, por meio da pregação do Evangelho, por meio da operação poderosa do Espírito Santo, nós fomos transportados das trevas para a luz e agora nos fomos feitos filhos de Deus, povo de Deus, reconhecendo que somos feitura dele e que devemos viver para o louvor da glória dele. E Deus escolheu Moisés. Moisés, que foi salvo da morte pela sua graça, que como uma criança, como um homem, como todos os primogênitos de Israel deveriam ser mortos, o Senhor o poupou. E pela mão de Deus, pela sua santa providência, pela sua divina providência, Moisés ele foi criado na casa de Faraó, mas tudo isso ele refutou como lixo por causa da sublimidade de Cristo, a qual nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 11, onde Moisés, diante da sublime, maravilhosa promessa de Deus, ele não usurpou por ser criado como filho de Faraó, como filho da filha de Faraó, no reino de Faraó, mas preferiu viver como um cativo dos seus irmãos, para que, pelo poder da palavra de Deus, fosse usado como libertador do povo de Israel do cativeiro. E o Senhor, ele foi profeta, Moisés foi o profeta, e Moisés é tido como o pai dos profetas. Ele começa, é ele quem principia como boca de Deus, pregando, né? Nós temos Noé, era profeta de Deus no período pós-dilúvio, e foi boca de Deus e profetizou e pregou o arrependimento para aqueles que não reconheceram a graça de Deus, antes se endureceram nos seus corações e foram todos consumidos. E o Senhor usa Moisés, servo de Deus, homem de Deus, para escrever esse salmo, que é uma oração. E esse salmo foi escrito, e ele se coloca aqui encabeçando o livro de número 4 dos Salmos, que, como eu já falei anteriormente, é um livro onde se encontram salmos aleatórios. Muitos deles poderiam estar dentro das demais divisões dos outros livros que tratam de louvor, que tratam da soberania de Deus, de tantos outros salmos que louvam e exaltam, como mostra o coração. O salmo é o coração do adorador. Salmo é um livro que revela o coração do cristão, revela o coração do crente, ou pelo menos deveria ser o coração do crente. E nós temos aqui um modelo de oração que se encontra no livro 4, como um livro aleatório, de salmos aleatórios, e de salmos litúrgicos, ou seja, que eram utilizados provavelmente na liturgia, no culto, no templo. A liturgia, muitas das vezes, como eu falei anteriormente e reforço agora, ela não pode, irmãos, de forma alguma ser levada de qualquer maneira e de qualquer forma. Se os irmãos não sabem, a liturgia, todos os louvores, todos os textos lidos, eles te orientam para a mensagem que virá logo em seguida, porque elas estão em concordância com esse salmo. Tudo que o presbítero Davi leu, de maneira nenhuma foi lido porque eu achei bonito esse salmo e vou lê-lo, ou esse texto bíblico e vou ler de qualquer maneira. Então esse salmo, que se encontra como num livro considerado como um livro litúrgico, ou alguns estudiosos vão até mesmo dizer como salmos para serem lidos no dia diário, não podem ser tidos como descaso, como um livro qualquer, porque ele é divinamente inspirado por Deus e deve ser ouvido com toda atenção, com santo temor, com santo tremor, porque Deus fala através dos teus servos que foram divinamente inspirados para levar instrução ao povo de Deus. Então nós estamos aqui com um salmo litúrgico,
que nos dá prescrição de como nos direcionarmos a Deus, de como prestarmos culto ao Senhor, de como estarmos na presença de Deus e como devemos nos comportar na presença do Senhor. E isso não se resume às quatro paredes do templo, mas a uma vida de culto a qual nós devemos prestar a Deus. E Deus, usando o teu servo Moisés, que foi boca de Deus, tipo de Cristo, ele ora ao Senhor por um povo de coração duro, de cerviz endurecida, que o Senhor libertou do cativeiro, mas que o Senhor chamou de meu povo, de maneira que o povo antigo que saiu do Egito não entraram na terra proibida, morreram todos no deserto por causa da boca de murmura, de um coração duro que em nenhum momento reconheciam a graciosa mão de Deus, que durante todo o período, durante todo o tempo, estavam com ele naquela caminhada no deserto. Mas o servo do Senhor se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito, os povos, as nações têm sabido disso, têm ouvido isso, e o Senhor os tirou do deserto para os consumir nesse deserto. É o teu nome que está sendo colocado aqui em xeque. É o teu nome, Senhor, porque dirão: olha, o Deus desse povo tirou eles de lá somente para matá-los no deserto. Moisés se coloca na presença do Senhor e clama pela misericórdia de Deus. E aí vem ao nosso coração o que Paulo escreveu: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que o homem de Deus esteja plenamente capacitado para toda boa obra, para que essa palavra seja usada para a instrução, para a correção, para a exortação na justiça. Deus aqui, usando isso, revela para nós o que Ele espera de nós: um coração piedoso, um coração misericordioso, para que nós possamos, na nossa vida de culto ao Senhor, que é uma vida que não se limita às quatro paredes do templo. É claro, sabemos que nós temos esse momento solene de culto, onde nos reunimos como igreja, porque você sozinho não é igreja, você é membro da igreja, mas aqui se encontra a igreja, a primeira igreja de Carapicuíba, reunida, não por vontade própria, mas pelo poder de Deus, para prestar o culto, o louvor e a adoração a Deus que ela é devida, não somente durante esse momento que nós temos solene de culto, mas durante uma vida de culto no seu dia a dia, no decorrer de todo um ano que nós temos pela frente. E aí Moisés, servo do Senhor, ele ora ao Senhor, e essa oração ela é escrita, ela é gravada e dada ao povo de Israel, aos levitas, para que fosse lida no templo, para que o povo, tendo esse modelo de oração de um servo de Deus, de boca de Deus, se colocar na presença do Senhor, não de forma vazia, mas com um coração aquebrantado, buscar um modelo como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou de oração. E foram felizes os discípulos quando perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. E aqui Moisés está dando um modelo de oração para esse povo. E nesse modelo de oração, nos versos 1 e 2, ele vai apresentar o soberano Deus. Como nós lembramos do Salmo 100, devemos, irmãos, ter essa consciência: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, somos ovelhas do seu rebanho, somos ovelha do seu pastoreio, Ele cuida de nós, foi Ele quem nos fez, Ele cuidará de nós, e nós devemos ter essa consciência. E Moisés encabeça essa oração, chamando a consciência do povo, o discernimento do povo, para isso, de que o Senhor é nosso abrigo e refúgio, Ele é Deus de eternidade em eternidade, coisa que nossa mente não consegue discernir essas coisas. Aí o eterno passado, o eterno futuro, que nós não temos discernimento. A nossa vida é tão limitada, e esse texto geralmente é pregado inclusivamente em funerais, para mostrar da brevidade da vida e de como nós devemos nos comportar no decorrer da nossa vida. Mas esse salmo, eu já preguei ele, tive a alegria de poder pregar ele num aniversário, porque chama as pessoas à brevidade da vida de fato e de como nós devemos viver na presença do Senhor. O Senhor chamou o seu servo, homem de Deus, boca de Deus, para nos ensinar a reconhecer a nossa fragilidade, mas sabendo que no Senhor nós temos o quê? Refúgio. Ele é Senhor, Ele é eterno, Ele é o Deus eterno, de geração em geração Ele é fiel. Ele nos recolheu da morte, da sepultura, para nos fazer o que? Ovelha do seu pastoreio. E nós devemos ter esse discernimento agora, encabeçando o ano, começando o ano, sabendo disso, que Ele cuida de nós e que nele nós devemos buscar refúgio. Dos versos de 3 a 10 vai mostrar a brevidade da nossa vida, a nossa fragilidade. Eu já falei aqui, né? De toda a criação, o ser humano é o mais
quanto uma criatura viva, é o mais frágil. Nós não temos garra, não temos pelo, não temos dente, não temos nada. Você nasce totalmente desprovido de tudo. Mas o Senhor nos fez como coroa da criação, porque revelou em nós a sua pessoalidade, para que nele nós vivamos com alegria, dando a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória que lhe é devida, porque nós devemos, irmãos, reconhecer em todo momento que nós dependemos dEle para tudo, em tudo, nós dependemos do Senhor. E ter esse discernimento para uma vida de culto é fundamental, porque senão nós incorremos no erro de nos colocarmos de maneira soberba, o que é uma coisa que Deus abomina, Deus detesta. É um coração soberbo, um olho altivo. Mas o Senhor se agrada de um coração aquebrantado. E aqui está o princípio de santidade: é reconhecer a nossa miserabilidade e nos colocarmos na presença do Senhor. Dos versos de 11 a 17, Moisés, ele coloca-se na presença do Senhor, clamando em nome do povo, para que o Senhor revele em nós a sua graça, revele em nós a sua misericórdia, para que Ele confirme as obras de nossas mãos, para que o mundo veja e glorifique a Deus que tem derramado graça. Então, versos 1 e 2, nós vamos, junto com Moisés, na oração do servo de Deus, do boca de Deus, conhecer ao Senhor, porque Moisés falou com o Senhor face a face. Foi o único homem que falou com o Senhor face a face. Moisés foi boca de Deus. E ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Deus eterno, o livro de Gênesis, que é atribuído a Moisés, que Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou por tradição passada, boca a boca, ou por revelação de Deus direta ao seu servo, ele concedeu essa revelação. E Moisés começa o livro de Gênesis dizendo que no princípio criou Deus, no princípio era somente o Senhor, toda a criação principia, no princípio pressupõe o quê? Criação. No princípio, antes do princípio, Deus eterno, Deus, o Senhor, perfeito na sua comunhão santa, do Deus triuno, o Deus triuno perfeito, que não precisa de nada, nem de ninguém, a quem Ele não deve nada, mas toda a sua criação lhe deve honra, louvor e glória. No princípio, o Deus eterno, perfeito, santo, no seu santo conselho, pela sua graça e pela sua majestade, pela sua santidade, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E Ele nos comunicou da sua graça, sobre graça, para que nós nele tivéssemos alegria de vida, nele nós tínhamos refúgio, nele nós tínhamos comunhão, nele nós tínhamos de fato vida de fato. Mas isso pareceu bom demais para nós, para ser verdade. Nós decidimos em Adão, todos nós em Adão, achamos a promessa da serpente melhor, e de que nós, num olhar altivo e pecaminoso, poderíamos ser semelhantes a Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Não existe uma só partícula, não existe nada na criação, irmãos, que não tenha vindo pelo poder soberano de Deus e pela sua vontade. Em Isaías ele vai dizer: o boi conhece a manjedoura, o sol conhece a hora do acaso, mas o meu povo não entende, o meu povo não compreende. Ele chama todas as estrelas uma por uma pelo nome, e uma por uma vem a obedecer, de maneira que nenhuma venha a faltar. Um amigo meu é xamanista, ele crê em entidades, ele crê em forças da natureza, e ele veio, de certa forma, evangelizar a mim com um discernimento totalmente errôneo com relação à criação, com base em entidades que nada são senão demônios. E eu li para ele Isaías 60 e ele ficou maravilhado. Ele disse: nunca soube disso, nunca soube disso, nunca me falaram disso. De geração em geração, Tu és Deus, Tu és o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, a quem nós devemos honra, louvor e glória. E nós destronamos ao Senhor,
porque achamos tudo isso bom demais para ser verdade e queremos ser igual a Deus e viramos o quê? Mula de Satanás, escravo da carne e caminhando no escuro. Muitos são os que estão dessa maneira, mas para o seu povo não reconhecer isso, de que o Senhor é Deus, o Deus eterno, de que Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória e nos colocou ali para vivermos em tudo rendendo louvor, honra e glória a Ele. Mas nós não discernimos essas coisas e vivemos no escuro, num quarto fechado, rendendo glória a si mesmo, o próprio umbigo e a criação, destronando ao Deus da glória, a quem Moisés, agora o servo de Deus, chama esse povo que está saindo do cativeiro e falando: o Deus único e verdadeiro criou todas essas coisas e nós devemos a Ele louvor e glória, e Ele tem sido misericordioso porque Ele tem nos preservado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua soberana vontade. Ele nos livra do cativeiro e nós temos murmurado contra o Senhor, mas Ele tem sido fiel de geração em geração. Ele tem sido fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, irmãos. Corra para Cristo Jesus, corra para o Senhor, nas suas angústias, nas tribulações que virão, porque elas virão, elas vão vir, elas estão presentes no nosso dia a dia, porque nós estamos militando ainda nesse mundo que não conhece o Senhor, que não conhece o Senhor da glória. E quantas das vezes, às vezes, a gente se une a esse coro do mundo, a esse coral do mundo, se desesperando das nossas situações, quando Ele é o nosso refúgio. Se esconda em Cristo, se escorra no Senhor, corra para Ele, porque nele você tem conforto, consolo, abrigo eterno, nele você tem refúgio eterno, é somente Ele, irmãos. Como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida eterna? Ele é refúgio, Ele é refúgio e broquel, Salmo 91, podemos citar a Bíblia inteira mostrando isso, que Ele é rocha, Ele é refúgio, Ele é segurança, nele nós temos abrigo, nele nós temos vida. E o povo decidia voltar para o Egito, porque lá eles tinham alhos porosos, eles tinham as comidas que eram sobras, lavagem do povo do Egito, de maneira que chegaram ao ponto de chamar de pão maldito o maná que vinha do céu, o qual tipificava a obra de Cristo. Em quem é quem? Ele é o nosso alimento, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem é a nossa rocha, Ele quem é a nossa segurança. Então como podemos começar o ano, se não, irmãos, sabendo disso, de que Deus é nosso abrigo, nele estamos refugiados, neles estamos seguros, neles nós temos uma alegria eterna, de segurança. Ninguém aqui está por enganado de que esse mundo, irmãos, vai descambar no maligno, de que a aparente segurança de paz humana é vã, é fútil, é vazia, porque nós ainda estamos na caminhada ainda nesse deserto, peregrinando nessa terra, mas temos promessa do quê? De vida eterna, e de que Ele foi nos preparar lugar, e de que a nossa casa é no Senhor, Ele é o nosso refúgio. Então, para começarmos esse ano, devemos ter isso bem colocado na nossa cabeça, de que nele nós temos segurança, que você nunca, irmão, se desespere, que você possa saber que você sempre pode correr para os braços de Cristo, porque Ele te resgatou daquela maneira cega, fútil e vã de viver, para que nele você tenha o quê? Conforto e segurança, e você possa descansar. Onde nós descansamos? No nosso lar, né? Eu estava agora de manhã cedo conversando até com a irmã Maria, os irmãos que estão viajando, isso é maravilhoso, Deus se agrada disso, temos que descansar mesmo, temos que descansar. Muitas vezes as pessoas acham que uma vida de culto ao Senhor é ficar se enchendo de serviço dentro da igreja. Não, é necessário que haja os serviços, temos aí as secretarias internas, mas muitos irmãos acham que estão servindo ao Senhor se enchendo de cargo dentro da igreja. E muitos são aqueles que acabam se fadigando, chegando a estafo físico e mental por causa disso. Devemos descansar. Isso é agradável ao Senhor. Mas o nosso principal serviço é com a nossa família, e glorificar a Deus na nossa família, e glorificarmos a Deus com uma vida saudável, para que as pessoas possam ver que de fato em Cristo nós temos o quê? Refúgio eterno, alegria eterna, e de que servir ao Senhor não é peso.
e de que servir ao Senhor é alegria, fazer o serviço na obra de Deus é maravilhoso, mas devemos ter a consciência de que também é cansaço. Moisés, como Moisés no pastor no deserto, cuidando desse povo, pastoreando esse povo. Eu lembro que uma vez eu estava lendo o livro de Êxodo, e eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, como é que Moisés aguentava esse povo? E minha mãe falou: e como é que Deus aguenta nós? Como é que Deus aguenta nós? Assim nós somos, não é fácil não. Um povo que nasceu no pecado, no deserto, no Egito, um povo que não conhece ao Senhor, que não conhece a vontade de Deus, pastorear esse povo não é fácil não. E assim somos nós, irmãos, todos nós. E o Senhor tem sido misericordioso para conosco, o Senhor tem sido gracioso para conosco, e Ele tem sido o quê? O nosso refúgio eterno. O que te fez sair da sua casa hoje de manhã? Ir a um mero serviço religioso ou procurar abrigo no Senhor e sabendo que nele tem palavra de consolo e de vida eterna? Então, como começar esse ano se não trazendo à consciência quem é o Senhor, quem nós somos e o que nós devemos fazer para viver dentro do seu santo propósito? Então, nos versos de 1 e 2, Moisés, ele vai nos apresentar esse Deus glorioso que de geração em geração é Senhor, de que antes que se formasse a criação, toda a matéria, todo o cosmos, todo o universo, Ele é Deus, Ele é sempre eterno, Ele é sempre existente, Deus não foi criado, Ele é eterno. E por pura graça, por pura misericórdia, Ele nos fez para sermos o que? Ovelha do seu rebanho. O mundo pergunta: se Deus existe, onde está o Senhor com tanta fome? Nós pegamos isso com a mão, porque achamos bom demais para ser verdade. Nós pegamos isso com a mão. E Moisés vai trazer isso ao nosso discernimento. No verso 3 até o verso 10 ele diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu reduzes o homem ao pó. Da onde nós viemos, irmãos? Do pó da terra nos formaste, Senhor, e nos torpraste fôlego de vida e nos fez o quê? Alma vivente. Às vezes o homem ele se tem como uma divindade, um Deus em si mesmo, e o homem não sabe que ele veio do pó e que ele não é nada mais do que isso. Do pó vieste e ao pó tornarás. E quando o Senhor diz: tornas ao pó, é importante, irmãos, que nós tenhamos cuidado ao nos direcionarmos a esta palavra, a esse discernimento, porque o Senhor mesmo vai dizer que Ele não tem alegria na morte, seja de quem for. Antes, o desejo de Deus é de que todo homem se arrependa dos seus pecados e viva. Essa parte do texto, na interpretação de torne ao pó, tu dizes, verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, tornai filho dos homens. Deus nos fez do pó, e a palavra para destruição no hebraico, ela tem essa conotação de pó, de transformar, de reduzir toda a matéria ao pó, de trazer a matéria ao pó. Mas também traz o entendimento de o homem reconhecer que é pó diante de Deus, reconhecer a sua miserabilidade, de andar no temor do Senhor e se arrepender dos seus caminhos. O povo de Deus tem esse discernimento, a gente tem, irmãos, de que nós fomos feitos do quê? Do pó da terra. Vivemos escravos no deserto, mas fomos resgatados pelo poder de Deus por meio da pregação do Evangelho e transportados para o reino do Filho do amor de Deus e feitos povo do seu pastoreio. Hoje nós temos, pela graça e pelo poder de Deus, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E quando ele diz: tornai, irmãos, tornai ao pó, volta-te ao arrependimento, quebranta-te. Aquele arrependimento geral que todos nós, todo aquele que nasceu de novo teve, irmãos, ele já passou. Nós devemos tornar ao pó todo dia, constantemente, em constante arrependimento, porque aquele primeiro arrependimento nosso já foi há muito tempo. E nós devemos reconhecer a nossa caminhada nessa terra, a nossa miserabilidade nessa terra, e aqui está o princípio de santidade. Santidade que é muitas vezes confundida com usos e costumes, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço devocional. Não. Santidade está em reconhecer que você é pó, de que você é pó da terra, de que você era escravo do pecado e de que você foi libertado pelo poder de Deus, pela sua sublime graça e misericórdia, pela sua única e soberana vontade. Ele nos resgatou do nosso modo fútil, vil de viver, para nos fazer o quê? Ovelha do seu rebanho.
Então, quando ele diz, tornai ao pó, povo, torne ao pó, povo, arrependam-se dos seus pecados. O que vocês esperam viver, aonde vocês esperam ir, o que vocês esperam alcançar, além do refúgio que há única e exclusivamente no Senhor, não tem. E ao reconhecermos, irmãos, essa nossa miserabilidade, disso o Senhor se agrada, e nos prepara um caminho para que possamos viver nos alegrando nele e glorificando nele, porque senão todo o culto é vão. Hoje de manhã nós citamos o Salmo 32, quando Davi diz, Salmo 51, de um coração aquebrantado e contrito se alegrará o Senhor, e então ele receberá de nossas mãos as dádivas, o culto que é devido ao Senhor, porque o Senhor não ouve o culto que nós prestamos, irmãos, não é por nenhum mérito nosso, não é por nenhum zelo religioso nosso, mas é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, o qual agora nós estamos assentados nas regiões celestiais para prestarmos culto ao Senhor. Então nós começamos um ano reconhecendo a nossa miserabilidade, o que agrada ao Senhor, sabendo da brevidade da nossa vida, porque os exemplos que nós vamos ter a qual a vida humana é comparada, quebra todo o nosso ego, arranca toda a nossa soberba, a sua confiança que você tem no seu emprego, na sua capacidade intelectual, na sua conta bancária, ou seja lá no que você tem de previsão de vista, todas essas coisas são bênçãos e provém da mão de Deus, mas se tornam malignas e demoníacas quando isso ocupa o teu coração e você se acha que aí está o seu refúgio e aí está a sua segurança. Então ele vai dizer, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. A vigília da noite é contada no período do Antigo Testamento como um período de 4 horas. Então se dividia horários de turnos de vigílias de 4 horas. A nossa oração é que nós possamos termos vigílias nossas de oração. E muitas pessoas têm o costume de pensar que vigília seria a noite inteira, mas ela se resume a turnos de 4 horas. Poderemos reduzir a turnos de 4 horas, fazemos vigílias de 4 horas de oração. Tem vigílias do dia de 4 horas. Então, a brevidade do homem é como se fosse essas 4 horas. Alguns estudiosos vão dizer que imagina uma vigília, eu já participei de vigílias de oração, sonolento, dormindo no banco da igreja. Minha mãe lá orando e eu ia porque ia, era automático, não entendi nada, criança, estava ali eu dormindo. E hoje eu lembro como de fato foi como uma vigília de uma noite que passou, a brevidade da vida e das vigílias que hão de se passar da nossa vida em que nós estamos, mas que para o Senhor são como se fossem 1000 anos, 1000 anos de desatenção, 1000 anos de ofensa à santidade de Deus, 1000 anos de vida inútil, fútil nessa terra. Pode ser, irmãos, cada segundo da nossa vida, e cada segundo é dessa maneira, ela é rápida, passa rápido, e nós passamos como se fosse um sono, uma noite sonolenta de uma vigília. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce e de madrugada. A vida do homem é isso, é como uma vigília da noite, um sono. Sabe quando você está tão cansado, os irmãos agora, alguns que retornaram de viagem, é que não falei, né, estava falando de viagem, às vezes eu não gosto de viagem porque você volta mais cansado do que, então eu prefiro ficar em casa. E aí você voltou cansado, você deitou na sua cama, piscou o olho e já amanheceu. Assim, irmãos, é nossa vida. E como tem sido a nossa vida com o Senhor? Tem sido isso, um descaso, uma noite de sono, porque assim é a nossa vida e assim passa a nossa vida. E nós não percebemos. Uma flor que de madrugada floresce, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. São esses os exemplos que vão dar da nossa vida. E é assim que de fato, lembra da sua mocidade, lembra da sua juventude? Todos nós, irmãos, estamos constantemente caminhando em direção ao Senhor. E como temos nos comportado durante esse percurso? Sabemos que uma boa parte dela foi totalmente, de fato, vã, inútil, sem discernimento da mão direita e da mão esquerda. Mas como tem sido agora? Nascidos de novo. Devemos reconhecer isso. E ter esse discernimento, o povo de Deus ter esse discernimento, presta culto e louvor ao Senhor. E aí principia uma vida de santidade, uma vida de temor ao Senhor, sabendo da brevidade da nossa vida, de que ela é passageira. Quantos irmãos nossos nós não perdemos ano passado?
Quantos irmãos não estão enfermos? Quantos de nós não estamos saudáveis pela graça e a misericórdia do Senhor? O Senhor tem cuidado de nós. E quanto de nós pensa que vai chegar ao final do ano? Quanto de nós não sabe os segundos que restam daqui para frente? Irmãos, a brevidade da vida. Como nós devemos nos comportar. Por isso Moisés escreve isso e mostra para o povo no deserto a brevidade da vida e de como eles têm se colocado na presença do Senhor. O que eles almejavam, o que eles pensavam, o que eles desejavam, o que eles tinham no seu coração. O Senhor nos revela o que é o homem e a sua brevidade. E tornar ao pó é tornar ao arrependimento. Porque o fim de todos nós nessa terra é de fato o pó, é retornar à terra. Mas a terra há de entregar, porque todo joelho se dobrará, até mesmo aqueles que antes ultrapassaram o Senhor. Desde a fundação desse mundo, a terra há de devolver, porque todo joelho vai se dobrar e confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, conscientes disso, nós sabendo da nossa fragilidade, devemos colocar a nossa vida na presença do Senhor e buscarmos sabedoria do céu. Verso 7, pois somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. A ira de Deus tem nos consumido. O fato de nós envelhecermos, de ficarmos doentes, problemas de visão, problemas de saúde, irmãos, isso é a ira de Deus em um processo contínuo na nossa vida. Isso é consequência do pecado nas nossas vidas. Nascemos no pecado e recebemos agora o quê? O juízo de Deus sobre essas atitudes. Fomos resgatados sim do modo fútil de viver, mas ainda sobre nós sofre-se o que? Arrasta-se as consequências dos nossos pecados. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, em Jesus Cristo. Em Cristo nós temos vida e vida com abundância, mas ainda passamos pelas consequências, de maneira que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos outorgou do seu Santo Espírito para o quê? Nos consolar. E sabemos que até mesmo na tribulação o Senhor nos assiste e que neles nós temos o quê? Esperança. Então devemos estarmos conscientes disso, da nossa fragilidade, da nossa caminhada, mas de que Ele não nos desampara, não nos deixou desamparado, e que Ele cuida de nós, mas tendo discernimento disso, que quando sermos alcançados pela doença, alcançados pela idade, alcançados pela nossa fragilidade, que é consequência direta do nosso pecado. Muitos estão correndo, as pessoas estão hoje em dia, virou moda fazer terapia, vai fazer terapia, vai se cuidar nesse sentido e se esquecem de voltar ao pó. A terapia que o Senhor nos chama é de voltarmos ao pó, reconhecermos a nossa miserabilidade, o nosso pecado. Se o nosso distúrbio mental é por causa do pecado, não existe doença que não é procedente do nosso pecado, e assim também das consequências de nossas escolhas. O Senhor nos libertou do poder do pecado, mas nós ainda arrastamos como que parte dessa corrente. De maneira que aquele que não reconhece que é pecaminoso, que peca, faz de Deus mentiroso e a palavra de Deus não habita nele. E constantemente a ira de Deus pesa sobre nós. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós aprendemos a reconhecer que em Cristo nós temos consolo, em Cristo nós temos conforto e nós corremos para a presença do Senhor em Cristo Jesus. Diante dele, verso 8, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, nós temos pecados e nós devemos confessar ao Senhor os nossos pecados ocultos. Porque senão o Senhor trata com a sua igreja. Não há homem que não peque, todo homem é pecaminoso, todo homem peca. E muitos dos nossos pecados somente o Senhor conhece. A igreja não sabe, o mundo não sabe, meu pai não sabe, meus irmãos não sabem, a sociedade não sabe. Mas nós pecamos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E nós devemos constantemente, como o irmão leu na liturgia, bem-aventurado é aquele que confessa os seus pecados e deixa. E estamos sujeitos ao pecado, mas nós devemos, irmãos, constantemente estarmos confessando. E confessar é tornar ao pó, filho do homem. Torna ao pó. Torna ao pó, reconhece a sua miserabilidade, a sua fragilidade, de que o tempo está passando, que o tempo voa e todos nós estaremos na presença de Deus, já estamos na presença do Senhor e haveremos de estar presencialmente na presença do Senhor, onde todo joelho se dobrará, e de como nós levamos a nossa vida nessa terra, porque todos os nossos pecados, os meus, os seus, estão constantemente na presença de Deus.
e que nós não façamos como Davi fez. Foi nos dado o exemplo de homens santos na Bíblia, a condição como eles viveram. Davi, ele vai dizer: quando os meus ossos secaram, enquanto eu ocultei os meus pecados. Onde está a sua alegria de salvação, a sua alegria de culto, a sua alegria de adoração, a sua alegria de glorificar a Deus, porque Ele tem sido gracioso? Mesmo você carregando um câncer, mesmo você carregando uma doença, mesmo você com problema de vista, mesmo você perdendo um emprego, o Senhor tem cuidado de nós, Ele é pastor. Mas reconhece isso, de que os nossos pecados estão na presença do Senhor e que nós devemos confessar. Se achegarmos a Deus aquebrantado e confessarmos diante dele os nossos pecados, ou tudo que você espera daqui adiante é fútil e vão, mas uma vida de cultos e de adoração se agrada ao Senhor, desde que reconheçamos os nossos pecados e o deixamos, porque disso se agrada o Senhor. Verso 9: pois todos os nossos dias se passam na sua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Como foi dito, e lembra mais uma vez, o que é a nossa vida, irmãos? Quantas vezes a gente não falta a um trabalho, a um serviço litúrgico, um serviço de culto, as nossas obrigações, porque você está bem hoje, amanhã você já está ruim. É questão de instantes, você está bom num momento, na outra hora você está ruim. A gente não sabe da brevidade da nossa vida em nada. A nossa vida é como um sonho, é como uma torrente que passa, uma correnteza, como uma vigília. E todos os nossos dias se passam debaixo da ira de Deus, porque Ele tem sido, são as misericórdias do Senhor que impede de nós sermos consumidos vivos, constantemente, e pelos méritos de Cristo a ira do Senhor não tem vindo, mas ela virá. Ela vem, irmãos. O Senhor tem nos dado testemunho da sua ira. O que aconteceu agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos para acontecimentos recentes que nós tivemos no Brasil e no mundo. No Rio de Janeiro nós tivemos uma operação militar onde pessoas morreram devido ao avanço do crime e a criminalidade aumentando. Nós sabemos que a justiça, toda autoridade, ela é instituída por Deus para punir o mal. Chegou a um momento em que essa instituição, ela age como ministra de Deus para punir o mal. E houve o quê? Morte. Nós tivemos agora um ditador preso, que está sendo conduzido para juízo. Esse cara, ele manteve escravo um povo durante um grande período, um povo passando necessidade, fome, um povo sendo assassinado por causa do ego de um déspota que estava o tempo todo soterrando esse povo. O Brasil está sujeito à mesma condição, assim como todos os demais povos do mundo. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor usando um homem, e aqui eu tomo muito cuidado de dizer isso, porque toda a autoridade é instituída de Deus e ministra para punir o mal. Esse homem, ele foi punido, e isso nos dá exemplos de juízos. O juízo final, o juízo eterno de Deus é Deus tomando a prerrogativa e trazendo punição sobre todos aqueles que, vendo a justiça de Deus, vendo a sua graça, a sua misericórdia, não tornaram ao pó, não se aquebrantaram e permaneceram na prática da iniquidade, porque se achavam o quê? Superiores em si mesmos. Mas a ira de Deus vem, a ira de Deus está a caminho, e ela pesa sobre nós, nesses vestígios que nós carregamos, dos nossos pecados, onde todos nós pegamos com as nossas próprias mãos em Adão. De maneira que nós somos constantemente, o peso da ira de Deus está sobre nossas vidas. Moisés vai dizer, verso 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias das nossas vidas sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. De acordo com Deuteronômio, capítulo 34, no verso 7, os irmãos podem procurar, em Deuteronômio capítulo 34, verso 7, Moisés viveu até 120 anos. A Escritura vai deixar claro que os seus olhos não escureceram e nem tampouco passou o seu vigor passou. Lembra que eu falei de Moisés? Como é que Moisés aguenta esse povo? Como é que Moisés aguenta? E Deus, usando a minha mãe, me respondeu: como é que ele aguenta a gente? Por pura graça. E Moisés se sujeitando ao Senhor, o Senhor, pela sua graça, operando na vida de Moisés, lhe concedeu saúde e vigor, porque essas coisas procedem de Deus, essas coisas procedem do Senhor. E quantas as almas de Moisés não viu ali perecendo no deserto? Quantos não pereceram, não deitaram ali?
E a oração de Moisés era pelo seu povo. Ele falou: Senhor, o Senhor tirou esse povo do deserto para matar eles aqui. Senhor, é teu nome que está em jogo. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morreu fora da terra prometida. Mas o Senhor colocou esse homem para pastorear o seu povo, e ele foi exemplo de boca de Deus, de homem de Deus, ser obediente, como o autor de Hebreus vai dizer. Moisés foi obediente em toda a casa do Senhor, mas em Cristo é superior a Moisés. É Cristo o nosso exemplo de homem, é o nosso exemplo de estatura perfeita, de varonilidade, de obediência, de estarmos na presença do Senhor. É Jesus Cristo e não Moisés, porque até mesmo este, em um certo momento, se encheu de soberba, de maneira que cobriu o rosto para que as pessoas não atentassem naquilo que era devanecente, para que as pessoas não percebessem que a glória de Deus que nele estava, vem única e exclusivamente de Deus e não dele. Então vocês percebem, irmão, a fragilidade do ser humano. Você vai ver isso em todos os homens da Escritura. João, depois do Senhor disser: sobe para cá e te mostrarei todas essas coisas, no final ele se dobra e vai adorar anjo. E o anjo diz: levanta, homem, não faz isso, sou conservo teu. Vê a nossa fragilidade, vê a condição em que nós estamos, irmãos. Então nós devemos recorrer a quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem não houve dolo, em quem não houve engano, em quem Ele calçou as nossas sandálias, desceu até essa terra, para que nele nós tenhamos o que? Abrigo, nele nós tenhamos consolo, porque é nos méritos de Cristo que nós nos achegamos nas regiões celestiais para adorar a Deus, e Ele recebe o culto e o louvor da adoração daqueles que foram resgatados do deserto, da escravidão do mundo e do pecado pelo sangue de Cristo. Porque os dias das nossas vidas, irmãos, são como o vento, passa. Estamos aqui hoje, amanhã já não estaremos mais. Mas se nós estamos com Cristo, nós nos alegramos até mesmo na partida dos nossos irmãos. É claro que eu digo isso, irmão, de uma maneira espiritualizada, porque a gente não tem alegria em perder nenhum irmão que está conosco, mas sabendo que esse irmão, na fé do Senhor Jesus Cristo, combatendo o bom combate, atravessando esse deserto, na esperança de se encontrar com o nosso Senhor, o nosso Redentor, o qual já habita em nós e vivemos nele e para a glória dele, isso é alegria tremenda. Paulo vai dizer isso, porque para mim o partir estar com Cristo é infinitamente melhor, mas o quanto permanecer aqui e poder dar fruto, ou seja, de participar da comunhão com os irmãos, apresentando os méritos de Cristo e da sua obra, eu não fico indeciso, eu não sei o que escolher. Então eu prefiro permanecer com os irmãos aqui e continuarmos juntos nessa exortação, batalhando pela nossa fé, batalhando pela comunidade, pelos irmãos e pela nossa esperança, que é Jesus Cristo. Verso 11: quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem conhece, irmãos? Quem conhece a ira de Deus e o temor que lhe é devido, para que possa lhe temer? Eu lhe apresento quem conhece: Jesus Cristo, porque Ele sorveu a ira de Deus por nós. Você quer conhecer a ira de Deus? Olha para a cruz de Cristo, olha para os seus pecados e o que eles merecem, e olha para a cruz de Cristo, porque Cristo sorveu a ira que nos era devida, para que hoje, tendo nós discernimento disso, temêssemos diante dos nossos pecados, calássemos a nossa boca diante do Senhor e lhe prestasse o culto, o louvor e a adoração que lhe é devida. Cristo sorveu a ira que nos era a ser derramada em nós. Quem conhece? O mundo não conhece. O mundo está aí, nadando de braçada no pecado, blasfemando do Senhor, mas eles devem culto, louvor e adoração. Em nenhum momento isso foi tirado deles. Em nenhum momento o Senhor disse: eu não vim abolir a lei. Não foi abolida, não. Foi abolida para os eleitos de Deus, porque o Senhor a cumpriu. Porque a lei trazia o quê? Peso de ira. Porque a lei diz que todo homem peca e de que todos nós estamos em dívida diante do Senhor, mas Cristo sorveu a ira de Deus para nos fazer o quê? Justiça de Deus, para que nele nós pudéssemos reconhecer a ira de Deus e ponderarmos as nossas atitudes. No estudo hoje de manhã que estamos tendo, nós estamos vendo do benefício da salvação. Nós estamos aprendendo dos benefícios da salvação e vendo de como era a nossa vida antes de Cristo, antes da queda, como era a nossa vida antes da queda com Deus, a nossa vida depois da queda sem Deus, a nossa vida depois da queda com Deus e a nossa vida depois que nós estivermos com Deus na eternidade. Estamos aprendendo com relação a isso e sabemos, irmãos, que nessa vida, durante o período que nós estivermos aqui, é de luta,
é de dor e sofrimento, a vida do crente é de luta, esse é o bom combate, mas em Cristo nós temos consolo, sabendo que Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus e nos alegrássemos nele. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E aí ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a ponderarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como nós agimos no mundo, e dá-nos, Senhor, coração sábio. Tiago vai dizer, quer sabedoria? Pede a Deus, que concede a ninguém e nega, mas peça com fé. E aqui está a palavra-chave, fé, fé salvífica, sabedoria para o quê? Para se gabar de um pretenso conhecimento, de uma pretensa discernimento? Não, é para ponderar a ira de Deus e aonde é o nosso lugar, de como nós devemos andar na presença do Senhor, sabedoria para vivermos e conduzirmos as pessoas à luz e não às trevas, para nós nos alegrarmos no Senhor ainda hoje, no dia da nossa visitação nessa terra, que estamos nesse tabernáculo que é passageiro. Pedro vai falar a respeito disso, enquanto nós ainda estivermos aqui, e discernindo essas coisas, andarmos no temor do Senhor, sabendo que a ira de Deus é sobre todo aquele que age impedidamente, com o coração duro, um coração que não se aquebranta, um coração soberbo, um coração que despreza a ira de Deus, um coração, irmão, que não reconhece que se nós estamos aqui ainda hoje é pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Por isso esse mundo ainda permanece. Ou ignoras a longanimidade e a bondade da sua misericórdia, porque cada dia que Ele concede te leva ao arrependimento. Eu creio que eu estou pregando aqui para cristãos que nos traz ao quê? Ao discernimento de uma vida de arrependimento, e para aqueles que nos assistem nas redes sociais, de que a sua vida, meu irmão, você é de prestar conta na presença do Senhor, de que nós devemos nos aquebrantar na presença de Deus, porque a todo momento a ira de Deus opera sobre nós, e ela há de vir plenamente naquele grande dia. Por isso, no dia de hoje, aquebranta o teu coração e se arrepende na presença do Senhor, sabendo que nele nós temos abrigo, de que nossa vida voa, e de que a ira de Deus vem e já opera sobre a vida de toda a humanidade, e opera sobre até mesmo a vida de nós, os eleitos de Deus, onde nós arrastamos consequências de uma vida passada, mas sabendo que agora em Cristo nós haveremos de estarmos livres de tudo isso, eternamente para a glória de Deus, onde não haverá mais a presença do pecado, o peso do pecado, e estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele é o nosso tabernáculo, Ele é a luz do tabernáculo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Ensina-nos, Senhor, verso 12, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, é o clamor de Moisés, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto nos temos suportado a adversidade. Aos teus servos, Senhor, apareçam as tuas obras, aos seus filhos a tua glória, e já apareceu, e é Cristo Jesus. A obra de Deus tem que estar nítida, irmãos, patente aos nossos olhos. Apareçam aos nossos olhos as tuas obras, Senhor, as obras de Cristo que são operadas por meio do seu povo, o corpo de Cristo, a sua igreja, para que nós sejamos revigorados pela manhã, no continuarmos nesse campo de batalha que é esse mundo, dando testemunho da glória de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, pregando o evangelho aos que estão ainda em trevas, como nós estávamos no passado, glorificando a Deus, porque a sua misericórdia nos assiste em Cristo Jesus, e nele nós temos refúgio, e nos alegramos no Senhor, para que nós possamos fazer o culto no lar, culto vigoroso, culto nos lares, evangelizando, dando testemunho de que Deus opera no meio do seu povo, e que nós temos uma alegria que não é uma alegria do mundo, não é uma paz que não é uma paz passageira, mas é a paz que sai sobre todo entendimento, que o mundo não compreende. Então Moisés, ele clama e pede ao Senhor: Senhor, derrama sobre nós. Até quando, Senhor? Derrama sobre nós. O autor de Hebreus vai dizer, muitos daqueles não colocaram o pé na terra, morreram no deserto. E muitos de lá observando, viram os dias de Cristo como Abraão viu. Moisés viu os dias do Senhor e se alegrou. E nós, por esta mesma fé, já estamos nela pela fé.
Pela fé nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, aonde nós nos banqueteamos da sua palavra, somos aconselhados a perseverarmos, porque é nele que nós temos palavra de vida eterna, refúgio, consolo, sabendo que nele a nossa caminhada não é vã, como ele continua a dizer. Alegra-nos por tantos dias, verso 15, quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. A tua glória, verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das suas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Em 1 Coríntios capítulo 15, lá no verso 58, Paulo vai dizer, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Moisés ele ora nesse sentido. Paulo leu o Antigo Testamento, era um rabino, conhecia a Escritura, e teve tempo que ele não sabia disso. Ele achava que pelo seu zelo religioso, pelos seus méritos, ele agradava a Deus. Mas aí ele diz, tudo isso eu julguei como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Porque é no Senhor. No Senhor ele diz, trabalhei mais que os outros, não eu, mas a graça de Deus comigo. E que isso seja revelado no meio da igreja de Cristo. Que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e que no Senhor sejam reveladas as obras de Deus e seja confirmada as obras de nossas mãos. A sua oração pelos seus filhos, o culto no lar que edifica a casa, a evangelização dos irmãos que traz as almas, porque não é nós, mas a graça de Deus conosco, confirmando o trabalho que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, irmãos, esse salmo, Deus trouxe ao meu coração para meditar junto com os irmãos nesse que é o primeiro culto do ano, trazendo esse discernimento com relação a quem é o seu refúgio. Quem tem sido o seu refúgio? Onde tem sido o seu descanso? Você já parou para ponderar na brevidade da sua vida? E isso é sabedoria que vem do céu. Porque todos nós, irmãos, passamos como o vento, como a vigília da noite, como uma torrente, como a árvore do campo que floresce, viceja e no outro dia morre. Mas se você está em Cristo, assentado nas regiões celestiais em Cristo, louvado seja o Senhor por isso, porque nisso você é mais do que vencedor. Porque se você não está em Cristo e no seu coração não descansa nele, a sua vida é a mais triste do mundo, Paulo vai dizer. Porque não está baseada numa fé naquele que é a nossa rocha, que é Cristo Jesus. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos aproxima e nos revela Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque conhecer a Deus é isso, é conhecer a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ele revela a ira do Pai, mas Ele também revela o amor de Deus para conosco. Em Cristo há plenitude de vida, nele está toda a plenitude da divindade, nele está toda a revelação da sublimidade da alegria em Deus. Como começar o ano não meditando nessas coisas? Como começar o ano não agradecendo a Deus pelas bênçãos, não reconhecendo a nossa miserabilidade e sabendo que nele nós temos alegria de vida, ainda que dure como uma erva do campo, como uma vigília da noite e como uma torrente que passa. Irmãos, no Senhor as nossas obras, Ele confirma as obras de nossas mãos. Agostinho vivia como uma pessoa totalmente depravada, entregue no mundo às vontades da carne, às paixões da sua carne, e o Senhor confirmou as obras das mãos de sua mãe, Mônica, que constantemente intercedia pelo filho. Você tem orado pelo seu filho? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelo seu vizinho? Você tem orado pelos seus inimigos? O Senhor confirma, para que o Senhor confirme as obras de nossas mãos. E Ele revele em nós, como Moisés vai dizer, sim, Senhor, confirma as obras de nossas mãos, para que elas apareçam ao mundo e o nome de Deus seja glorificado. Verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, Senhor, confirma as obras de nossas mãos. Confirma, Senhor, porque nós não temos falado de outra coisa senão da Tua palavra. Nós não temos pregado, Senhor, autoajuda. Não. Nós pregamos o pó, retorna ao pó, filho dos homens. Retornem ao pó, voltai ao arrependimento, buscai ao Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto ainda hoje se pode buscar. Retorne ao pó, você pecou, meu irmão.
arrepende-se dos seus pecados, abandona o seu pecado e levanta-te, pede ajuda a um irmão teu, veja Cristo na vida do teu irmão, pede um aconselhamento, pede ajuda, meu irmão. Você não leva isso sozinho, por isso Ele nos deu muitos irmãos. Por isso, todo domingo nós somos aconselhados pela palavra divina, para que tenhamos discernimento de que o Senhor é Deus, de que nós somos ovelhas do seu rebanho, e de que Ele não nos deixou só, porque a sua aliança é eterna. Ele nos resgatou, não foi com ouro, com prata, com nada disso, mas pelo sangue imaculado de Cristo, para que nós hoje estivéssemos assentados nas regiões celestiais em Cristo, sabendo que Ele é o nosso refúgio, de que nossa vida é breve sim, mas haverá de chegar o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, sempre, sempre, sempre nele, se alegrando, gozando, se alegrando nele, conhecendo sempre e sempre mais se alegrando no Senhor. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, e que essa mensagem, ela regue o teu coração para todos os seus dias, para todos os momentos da sua vida, tendo isso em mente, de que reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa fragilidade, é o princípio de santidade, é temer ao Senhor, é olhar para a cruz de Cristo, onde você tem ali a revelação da ira e do amor de Deus, e que você possa se refugiar na cruz de Cristo, porque Ele nos redimiu da nossa maneira fútil, vã e vazia de viver, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, como seu povo, Amém, meus irmãos? Eu quero orar com os irmãos, neste ano que se principia, orando nesta oração de Moisés, do servo de Deus, para que o Senhor em tudo nos socorra, porque nós não estamos só. Para que o Senhor nos derrame sabedoria do céu, para que nós reconheçamos, irmãos, que o que nós passamos nessa terra são consequências do nosso pecado, e de que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem sido gracioso conosco. Ele tem perdoado os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados. Que você confesse os seus pecados e você os deixe, que você fuja do pecado, porque Ele nos deu meios de graça, leitura da palavra, oração, jejum, culto, comunhão. Que você, irmão, possa recorrer a um santo, ou seja, aos seus irmãos em Cristo, que se encontram na mesma situação, que nós saibamos, irmãos, que não tem supercrente nessa terra, de que todos nós estamos sujeitos a tudo isso, e de que o tempo passa, o tempo voa, e de que nós estaremos eternamente para sempre com o Senhor. Ó Deus, dá sabedoria, dá discernimento esse, Senhor, que nós reconheçamos a nossa miserabilidade, que nós possamos, Senhor, em todo momento, em todo instante, em toda decisão tomada, recorrermos a Ti em oração, buscarmos refúgio única e exclusivamente no Senhor, em todas as decisões de trabalho, de algum curso, de qualquer coisa que nós formos fazer, sejam as Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, porque entregamos ao Senhor e pertence ao Senhor a nossa vida, o nosso agir, o nosso ser. Agora, Senhor, que estamos em Cristo, agora, Senhor, que o Senhor nos fez ovelha do Seu pastoreio, cuida, Senhor, do Teu povo, trazendo a eles esse discernimento, ó Deus, de que no Senhor temos refúgio eterno, consolo, segurança, de que o Senhor é abrigo, ó Deus amado, e de que nossas vidas, Senhor, por mais breve que seja aqui nessa terra, no Senhor não é vã, de que o Senhor tem alegria na nossa vida, tem alegria no nosso proceder. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, das pessoas nesse mundo, dos que estão perdidos. Eu peço, Senhor, e clamo pela vida do Teu povo espalhado nessa terra, daqueles, Senhor, que ainda hão de ser resgatados pela pregação do Evangelho, os alcançados pelo poder da Sua palavra. Usa, ó Deus, os Teus servos, aqueles Seus eleitos agora já, Senhor, restaurados, transformados pelo poder do Divino Espírito Santo, por meio da aplicação dos méritos de Cristo na vida desses, que pregam o Evangelho, que nós possamos dar testemunho na nossa casa, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos enviar, sabendo que vida de culto é vida no Senhor, para o louvor da Sua glória. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida dos Teus servos, as famílias aqui representadas nessa manhã, os nossos irmãos que estão viajando, que o Senhor os livre de todo mal, aonde eles estejam, eles possam exalar o qual perfeito e maravilhoso perfume da Sua graça, porque foram restaurados, foram regenerados em Cristo Jesus, e agora dão testemunho, Senhor, da Sua misericórdia. Deus, eu peço pela vida, Senhor, do nosso pastor, do nosso conselho, a vida do Senhor amado, do nosso presbitério, de cada um dos membros da nossa igreja e as demais igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Os nossos irmãos, ó Pai amado, que estão sendo perseguidos nos países estrangeiros, que estão sendo perseguidos aqui, Senhor, em terras nacionais. Tem misericórdia da Sua igreja, Senhor, nos fortalece. É o que eu peço, ó Deus, para que no decorrer desse ano, em tudo o Teu nome receba honra, louvor e glória.
Que nós não tenhamos, Senhor, a nossa vida como um fim em si mesmo, sabendo que no Senhor está a nossa alegria, o nosso consolo, a nossa segurança. Que nós já temos certidão de morte para este mundo, Senhor. Oh Deus, concede, Senhor, a alegria, Senhor, da sua salvação todos os dias, no levantar de nossas camas, no deitarmos, no correr do dia, recorrendo ao Senhor em oração constantemente pelos nossos entes queridos, pela nossa família. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Confirma, Senhor, que apareçam para nós, o teu povo, a tua nação, ó Deus, nação eleita, povo sacerdotes, as tuas obras, ó Deus. E confirma, Senhor, a obra dos teus servos que são feitas em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos que são operadas pelo Senhor, nos méritos que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Eu agradeço a Deus por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu passo a palavra ao presbítero Davi.